Eles estavam se achando intocáveis, brindando na sessão VIP, enquanto eu permanecia nas sombras. Mas esqueceram quem pagou pelo champanhe. Esqueceram quem pavimentou o caminho em que estavam pisando. E, mais importante, esqueceram que eu não fico bravo. Eu apenas me vingo. Deixe um comentário e me conte de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Eu adoraria saber quem faz parte da nossa comunidade. A linha do tempo volta a 45 minutos. Cheguei ao Obsidian Lounge em meu sedã. O manobrista nem me notou, procurando Ferraris e vagões, até que eu lhe entreguei uma nota de $100. Esse foi o primeiro sinal. Nesse mundo, você é ou o show ou a carteira. Até então, eu sempre fora a carteira. O Obsidian Lounge era aquele tipo de lugar que se orgulhava de ser impossível de encontrar, subterrâneo, sem placas, mais escuro que uma caverna por dentro. Esse era o playground da minha irmã Britney. A noite era o lançamento da marca de influenciadora dela, um projeto de vaidade que eu silenciosamente financiei para manter meus pais longe de me pressionar sobre apoiar o sonho da família. Caminhei até a corda de veludo. O segurança, um homem do tamanho de um container, conferiu sua lista. Franziu a testa. Ele não viu Savannah, CEO da Apex Logistics. Ele viu Savannah, mais um acompanhante. Acenou para eu passar, mas não apontou para o salão principal, e indicou um corredor lateral. Presumi que fosse um engano. Presumi que ele não sabia que, sem mim, o aluguel desse lugar não teria passado no banco. Então eu vi minha mãe, Susan. Ela não estava esperando para me cumprimentar. Estava esperando para me interceptar. Saiu das sombras como uma agente da patrulha de fronteira, bloqueando minha visão dos principais camarotes VIP, onde Tyler e Britney reinavam. Ela me avaliou dos pés à cabeça, os olhos demorando no meu blazer. Estava bem cortado, profissional, caro, mas para ela, era apenas um uniforme. Você veio, disse, com a voz tensa e está usando isso. Conversamos sobre a estética, Savannah. Isso é fotografia de alto impacto. Precisamos de coerência. Ela não me abraçou. Não perguntou como tinha sido minha semana de 80 horas. Ela segurou meu cotovelo e me conduziu para longe das luzes piscantes, pelo corredor de serviço, passando pelas portas giratórias da cozinha. Lá, escondida em um cantinho próximo ao guarda-volumes, havia uma mesa dobrável de metal. Sem toalha, uma única cadeira. Era o tipo de mesa que se prepara para um fornecedor ou um contratado temporário. Estamos muito apertados no camarote principal, disse, sem nem tentar fazer a mentira parecer convincente. E, sinceramente, você só fica fora de lugar nas fotos. Aqui é melhor. Pode assistir daqui. Só tente não chamar atenção para si. Fiquei olhando para a cadeira de metal. Em qualquer outro contexto, em qualquer reunião de negócios ou negociação, eu teria rido e saído. Mas não saí. Quase me sentei. E essa é a parte mais perigosa de crescer em uma família como a minha. Veja bem, a crueldade não parece crueldade quando é a sua língua nativa. Parece gravidade. Por 29 anos, fui treinada para aceitar os restos. Eu havia sido condicionada a acreditar que minha utilidade era o único preço que eu podia pagar pelo amor deles. Esse é o truque da crueldade normalizada. Ela reprograma seus instintos de sobrevivência. Diz que sentar-se em uma mesa dobrável no escuro é melhor do que ser exilada para o frio. Convence você de que ser invisível é uma forma de segurança. Olhei para as costas da minha mãe enquanto ela corria em direção à seção VIP para arrumar o cabelo de Britney. Ela não olhou para trás. Não se preocupou se eu iria embora. Ela contava com o meu condicionamento. Apostava no fato de que Savannah sempre fica. Savannah sempre paga. Savannah sempre aceita o canto. Puxei a cadeira de metal. Ela arranhou alto contra o chão de concreto. Sentei-me, mas quando o metal frio tocou minhas costas, o condicionamento quebrou. Não foi um estalo alto. Foi um realinhamento silencioso por dentro. Olhei para a garota do guarda-volumes, que me observava com pena. Eu não queria a pena dela. Foi então que percebi, eu não era uma convidada naquela festa. Não era família. Eu era infraestrutura. E infraestrutura pode ser desligada.
Para entender a magnitude do que eu estava prestes a fazer, você precisa compreender o que estava acontecendo fora das paredes do Obsidian Lounge. Enquanto Tyler brindava a sua genialidade com coquetéis de $40 a 60 milhas de distância, no porto, uma frota de 48 caminhões estava parada. Eles estavam estampados com o logotipo da minha empresa, Apex Logistics. Dentro desses caminhões, havia 6,1 milhões de dólares em mercadorias. O novo hardware revolucionário de Tyler, programado para chegar às prateleiras em todo o país às 9 horas da manhã do dia seguinte. Esse lançamento era toda a vida dele. Era o bilhete dourado com o qual meus pais contavam para a aposentadoria. Era fonte de financiamento para os intermináveis projetos de vaidade de Britney, e eu era a única razão de tudo estar acontecendo. Quando outras empresas de transporte riam do prazo e do orçamento dele, eu entrava em ação. Puxava os cordões. Chamava favores que levei 10 anos para conquistar. Absorvia os custos de horas extras. Supervisionava pessoalmente as rotas para garantir que nenhuma unidade chegasse atrasada. Eu não era apenas a noiva dele. Eu era a cadeia de suprimentos dele. O motor invisível que mantinha aquelas vidas brilhantes e caras em movimento. Olhei pelo salão para meu pai, Robert. Ele ria de algo que Tyler disse, batendo nas costas dele. 2 anos atrás, quando fez investimentos ruins que quase lhes custaram a casa, fui eu quem transferiu os fundos para salvá-los. Não pedi um obrigado. Não pedi uma placa na parede. Eu apenas fiz, porque é isso que o motor faz. Ele trabalha. Ele ronrona. Mantém as luzes acesas para que as estrelas possam brilhar. Mas naquela noite, olhando para eles da minha mesa dobrável no escuro, percebi que havia cometido um erro crítico de cálculo. Pensei que era parceira deles. Na realidade, eu era apenas um serviço. Você não agradece a eletricidade. Só percebe quando ela falta. Essa percepção não me fez chorar. Ela clareou as coisas. Tirou a névoa emocional e deixou apenas as linhas frias e duras de uma decisão de negócios. Se eles me tratavam como serva, era porque eu permiti que acreditassem que meus serviços eram gratuitos. Isso acabava agora. Alcancei minha bolsa e puxei meu celular de trabalho. Era um dispositivo seguro, criptografado, conectado diretamente ao sistema central de despacho da Apex Logistics. Ignorei a risada de Tyler e o olhar fulminante da minha mãe. Meu foco se estreitou inteiramente para a interface de gestão da frota. A tela mostrava o status da frota, pronta para a partida. Os motoristas aguardavam a assinatura digital final para sair. Meu polegar pairava sobre o comando de sobreposição. Isso não era um acesso de raiva. Era uma rescisão por violação de contrato. Tyler havia quebrado a cláusula não escrita da nossa parceria, respeito mútuo. E no meu mundo, quando você viola o contrato, perde a carga. Hesitação cria gargalos. Executei o comando. Digitei meu código de autorização. A tela piscou em vermelho. Status atualizado. Travado. Imobilizado. Retorno à base. Enviei uma única mensagem de texto ao meu VP de operações, sabendo que ele estava monitorando o painel de lançamento. Mate tudo. Vire os caminhões. Quebra de caráter. Faça agora. Apertei enviar. O telefone vibrou uma vez, uma pequena confirmação silenciosa. O motor havia parado. Agora só restava esperar as luzes se apagarem. Levou exatamente 90 segundos para a onda de choque viajar do porto até o Obsidian Lounge. Observei Tyler puxar o celular do bolso da jaqueta. Irritado com a interrupção, olhou para a tela, esperando uma mensagem de parabéns ou uma atualização de ações. Em vez disso, franziu a testa. Tocou a tela agressivamente, tentando atualizar como se pudesse apagar a realidade que o encarava de volta. Então ergueu os olhos. Seus olhos varreram a sala, ignorando investidores, amigos, fãs adoradores, até se fixarem em mim nas sombras. Não parecia preocupado. Parecia furioso. Ele atravessou a sala com fúria, desviando dos dançarinos, o rosto uma máscara de indignação. Minha mãe e Britney o seguiram, percebendo a mudança na atmosfera. Tyler parou em frente à minha mesa dobrável, impondo-se sobre mim. O que você fez?
sibilou ele, mantendo a voz baixa para evitar uma cena. Acabei de receber uma notificação. A frota está imobilizada. O sistema diz bloqueio administrativo. Conserte isso agora. Ele ignorou completamente o porquê. Na mente dele, eu não era uma parceira com uma queixa. Eu era um servidor com defeito que precisava de um reboot. Olhei para ele, a expressão vazia. Não é um erro, Tyler disse, a voz calma o suficiente para cortar vidro. Revoguei a autorização. Os caminhões não vão se mover. Você está louca? Britney interrompeu, a voz estridente. Esta é a minha festa de lançamento, Savannah. Você está destruindo a vibe porque está com ciúmes de eu estar no camarote VIP e você aqui com os casacos. É patético. Baixe a voz. Minha mãe estalou, me encarando. Você está envergonhando esta família. Conserte o envio. Peça desculpas ao Tyler e talvez possamos discutir deixar você sentar na mesa principal na sobremesa. Pare de agir histérica. Histérica? Essa era a palavra favorita deles para qualquer mulher que se recusasse a ser conveniente. Discussões são ineficientes. Coloquei meu telefone sobre a mesa de metal e pressionei o botão de alto-falante. Bem, falei claramente. Você está no alto-falante. A voz do meu VP de operações preencheu o pequeno canto, nítida e profissional. Pode falar, Savannah. Encerre imediatamente o contrato com a Brooks Technology, disse, olhando Tyler nos olhos. Cite a cláusula de caráter. Quebra irreconciliável de confiança. Efeito imediato. Entendido, respondeu bem. Contrato cancelado. A frota está retornando à base. Você não pode fazer isso. Tyler gritou, esquecendo de sussurrar. Temos um acordo. Não pode simplesmente cancelar $6 milhões em logística porque se sentiu ofendido. Acabei de fazer, respondi. Antes que ele pudesse avançar, uma sombra caiu sobre a mesa. A multidão se abriu, não por Tyler, mas por um homem que caminhava com aquele tipo de autoridade silenciosa que faz qualquer ruído da sala cessar. Era Marcus, o lendário investidor de risco que havia colocado o capital inicial na empresa de Tyler. Ele passou direto por Tyler. Nem olhou para minha mãe. Parou em frente à minha mesa dobrável. Savannah, disse Marcus, a voz calorosa e confusa. Estava procurando você na seção VIP. Por que a rainha da cadeia de suprimentos está sentada no escuro? O silêncio que se seguiu foi absoluto. A boca da minha mãe se abriu, mas nenhum som saiu. Tyler parecia ter engolido o vidro. Apenas cuidando de alguns ajustes de última hora, Marcus, respondi, apertando sua mão sem me levantar. Bem, disse Marcus, virando-se para Tyler com olhos frios e secos. Espero que você tenha tratado ela bem hoje à noite, filho. Você percebe que a Apex Logistics é a única razão pela qual minha firma investiu no seu hardware, certo? Investimos em infraestrutura, não em ideias, e ela é a melhor infraestrutura do mercado. A cor desapareceu do rosto de Tyler tão rápido que ele parecia um fantasma. A narrativa que haviam construído de que eu era a irmã Caridade, a noiva invisível, a sortuda, acabou de ser desmontada em 3 frases. Marcus olhou para a mesa dobrável e depois voltou a me olhar. Isso não é um assento para uma parceira, disse baixinho. Parece mais um assento para uma serva. Tyler parecia um animal preso. Seus olhos saltavam do rosto desapontado de Marcus para a notificação de status da frota no celular, e depois de volta para mim. Ele precisava de uma tábua de salvação. Precisava provar ao seu maior investidor que aquilo era apenas uma briga de casal, um mal-entendido, e não a desvalorização sistêmica da sua parceira de negócios mais crítica. Forçou um sorriso que mais parecia uma careta de dor. Marcus, você entendeu tudo errado, gaguejou, a voz subindo uma oitava. Adoramos Savannah. Ela odeia os holofotes. É só isso. Nós demos essa mesa privada para que ela pudesse relaxar. Olha, até comprei um presente para ela. Ele avançou até a ponta da mesa de metal, onde uma pequena caixa achatada, embrulhada em papel prateado, estava ignorada ao lado da minha clutch. Pegou-a e a empurrou em minha direção, as mãos tremendo. Abra, Savannah insistiu, uma ponta de desespero infiltrando-se na voz. Mostre a Marcus o quanto nos importamos com você. É pelo nosso futuro. Olhei para a caixa.
Era pesada, achatada, do tamanho de um estojo de joias para um colar ou talvez de um tablet. Minha mãe a sentiu encorajadora por trás dele, os olhos implorando para que eu colaborasse, salvasse a cena e fosse a boa menina mais uma vez. Não estendi a mão com empolgação. Estendi-a com a cautela de uma especialista em desarmar bombas. Desenrolei o papel prateado. Não havia caixa de veludo por dentro, nem Tiffany Blue. Era um envelope grosso, cor de creme, com selo legal. Abri a aba e deslizei o conteúdo sobre a mesa fria de metal. Não é uma carta de amor. É um contrato. Só é uma formalidade para o casamento, disse Tyler rapidamente, o suor escorrendo pela testa. Apenas umas coisas de proteção de patrimônio para que possamos fundir nossas finanças sem problemas no próximo mês. Eu queria te surpreender com segurança financeira. Folhei a primeira página, uma folha padrão e inofensiva de acordo pré-nupcial. Virei para a página 4, depois a 7. Meus olhos se estreitaram. Enterrada na linguagem densa do parágrafo 12, seção B, havia uma cláusula intitulada Procuração Irrevogável. Li as letras miúdas. Concedi a Tyler direitos de voto completo sobre minhas ações na Apex Logistics em caso de incapacidade ou ausência minha, e logo abaixo, uma procuração durável, efetiva imediatamente após a assinatura. A sala pareceu inclinar-se. As peças se encaixaram com um clique nauseante. O isolamento na mesa escura, as taças infinitas de champanhe que o garçom tentará me oferecer antes, que eu recusará. A pressão para simplesmente relaxar e não me preocupar com os negócios. Isso não era uma festa de aniversário. Era um assalto. Tyler não me convidará para celebrar o lançamento dele. Ele me convidará para me embebedar, me manter no escuro e fazer eu assinar a transferência de controle da minha empresa sob o disfarce de papelada do casamento. Ele não estava apenas me usando para logística. Planejava uma aquisição hostil do trabalho da minha vida. Olhei para ele. O homem que eu supostamente iria me casar não me olhava com amor. Me olhava com o pânico de um vigarista cujo alvo acabou de enxergar o espelho. Você não me comprou um presente, disse, a voz quase um sussurro, mas suficiente para silenciar a proximidade imediata. Você comprou a si mesmo uma empresa. Virei o documento e o deslizei pela mesa em direção a Marcos. Leia o parágrafo 12, disse. Ele tentou roubar meu voto. Marcos colocou os óculos de leitura. Leu a cláusula. Não disse uma palavra. Não precisava. O silêncio que se estendeu entre nós soava como uma lâmina de guilhotina suspensa no ar, pronta para cair. Marcos apoiou o documento na mesa dobrável com um som que parecia mais alto que um tiro na sala silenciosa. Tirou os óculos e os fechou lentamente, de forma deliberada. A música havia parado. Os dançarinos estavam congelados. Meus pais pareciam assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Tyler abriu a boca para falar e tentar girar mais uma mentira, mas Marcos ergueu uma mão. Práticas comerciais antiéticas, disse Marcos, a voz atravessando o lounge sem esforço. Cláusula 4.1 do nosso acordo de investimento. Qualquer tentativa de fraudar um parceiro, enganar um membro do conselho ou praticar manobras legais predatórias constitui violação imediata. Ele olhou para Tyler com desprezo. Você não perdeu apenas a logística, filho. Perdeu o financiamento. Minha firma está se retirando com efeito imediato. Tyler vacilou nos pés. A cor desapareceu do rosto até que parecia um cadáver. Você não pode, sussurrou. Nós lançamos amanhã. O inventário já. O inventário está imobilizado, interrompeu Marcos. E sem meu capital, você não consegue pagar as taxas de liberação para fazê-lo se mover de novo. Acabou. Minha mãe soltou um soluço sufocado. Agarrou meu braço, as unhas cravando no meu blazer. Savannah, por favor, conserte isso. Diga ao Marcos que foi um mal-entendido. Tyler te ama. Nós todos te amamos. Você é nossa menina favorita. Olhei para a mão dela sobre meu braço. A mesma mão que me conduziu até a mesa dobrável. A mesma mão que escondeu meu casaco para que eu não estragasse a estética. Sua menina favorita, repeti, a voz suave, mas letal. 10 minutos atrás, eu era uma vergonha. 10 minutos atrás, eu não era esteticamente digna de ser vista.
Puxei meu braço. Meu pai deu um passo à frente, o rosto vermelho, bufando com uma raiva impotente. Você é uma ingrata. Depois de tudo que fizemos por você, deixamos você fazer parte desta família. Você não me deixou fazer parte da família, respondi, olhando nos olhos dele. Você me fez pagar por isso. Virei-me para Tyler. Ele olhava para o chão, derrotado, sua arrogância arrancada para revelar o homem pequeno e ganancioso por baixo. Você não perdeu apenas uma frota, disse a ele, com a voz firme. Você perdeu a única pessoa que sabia como te salvar. Peguei minha clutch. Não olhei para a mesa dobrável. Não olhei para a caixa de presente que na verdade era uma armadilha. Passei por Marcos, dando-lhe um pequeno aceno de agradecimento. Ele inclinou a cabeça em retribuição. Caminhei pelo meio da multidão silenciosa, passando pelos camarotes VIP, que agora pareciam baratos e cafonas sob a luz dura. Saí pela porta da frente do Obsidian Lounge e entrei no ar fresco da noite. Atrás de mim, podia ouvir o caos começando, gritos, acusações, o som de uma dinastia desmoronando em pó. Mas não me virei. Eu tinha uma empresa para comandar. Na manhã seguinte, o sol bateu sobre minha mesa às 7 horas, iluminando as partículas de poeira dançando no silêncio. Era o escritório mais silencioso que já vira. Normalmente, a manhã de um lançamento importante de cliente é como uma sala de guerra, telefones tocando, despachantes gritando, adrenalina mil. Hoje, só havia o zumbido dos servidores e o vapor subindo do meu café. Olhei para meus monitores. A frota ainda estava imobilizada no depósito. 48 caminhões alinhados em filas organizadas, ociosos. No meu celular pessoal, as notificações se acumulavam em uma pasta silenciosa de bloqueio, centenas de ligações desesperadas da minha mãe, mensagens furiosas de Britney e mensagens de voz apavoradas de Tyler. O ciclo de notícias já havia repercutido o fracasso do lançamento. As ações da Brooks Technology despencavam, caindo 30% nas negociações pré-mercado. Sem o apoio de Marcos e sem uma cadeia de suprimentos, Tyler não era mais um visionário da tecnologia. Era apenas um homem com um depósito cheio de plástico que não conseguia movimentar. Olhei para os caminhões parados. Eu poderia tê-los deixado lá. Poderia ter deixado o inventário apodrecer nos contêineres, prolongando o processo judicial e drenando Tyler até que ele quebrasse. Isso teria sido vingança. Mas a vingança é apenas outra forma de apego. Mantém você ligado às pessoas que você odeia. E eu não queria mais estar ligada a eles. Eu queria ser livre. Abri os contatos do Project Horizon, uma ONG de ajuda a desastres que eu admirava há anos, mas que nunca tinha conseguido apoiar de verdade, porque estava ocupada sustentando minha família. Eles tentavam levar suprimentos de emergência para uma região devastada por enchentes, 2 estados adiante, mas não tinham orçamento para uma frota comercial. Peguei o telefone. Aqui é Savannah, da Apex, disse ao diretor deles. Tenho 48 caminhões e motoristas prontos para sair. Estou doando toda a capacidade logística. Podemos carregar seus suprimentos até o meio-dia. O silêncio do outro lado foi atônito, seguido de lágrimas. Savannah, isso vale centenas de milhares de dólares. É uma dedução fiscal, respondi, sorrindo pela primeira vez em dias. Considere um investimento em algo real. Enquanto autorizava a nova rota, pensei na minha família. Por anos, eles pareciam tão grandes, tão poderosos, tão impossíveis de desafiar. Mas olhando para os destroços das vidas deles naquela manhã, percebi que eles nunca tiveram poder de verdade. Tinham apenas a ilusão de poder, sustentada pelo meu dinheiro e pelo meu trabalho. Essa é a ilusão das carteiras vazias, pessoas que constroem sua identidade no status, e não no caráter. Desmoronam no segundo em que a ajuda acaba. Eles eram estruturas ocas, e eu finalmente havia parado de ser o andaime. Observei a tela enquanto o status da frota mudava de imobilizada para ativa. Os caminhões não moviam mais o ego de Tyler. Eles moviam esperança. Tomei um gole de café. O peso no meu peito havia desaparecido, substituído por um senso limpo e tranquilo de propósito. Eu não era mais o motor da disfunção deles. Eu era motorista da minha própria vida. Se você já precisou lembrar alguém de que sua bondade tem limite, curta e compartilhe esta história. Vamos lembrar ao mundo que respeito próprio não é negociável.